Hoje estudar um pouquinho sobre a festa junina. Nós estamos gravando uma lição para ser lançada semana que vem sobre a festa junina, a verdadeira história de João Batista. E é interessante que a gente precisa também verificar e estudar o que a Bíblia fala sobre essa questão, sobre João Batista. Então, vamos estudar um pouquinho sobre as tradições, sobre o sincretismo religioso, então, de acordo com o que a palavra de Deus fala e também a história fala em relação a essas festas. Já sabemos e não precisamos ir muito longe para saber que essas festas, elas então têm um cunho pagão e tem aí uma origem na tradição romana. Então a gente vê essa questão muito também infiltrada dentro das igrejas evangélicas. Infelizmente, não sei se por falta de conhecimento, não sei se é essa a razão, ou qual seja a razão que faz com que crentes eles acabem se envolvendo com essas festas pagãs. E isso é importante a gente saber, e você, então, sabendo, você tome as suas conclusões, tire as suas conclusões, e também faça as decisões pertinentes ao que a gente vai falar. Então, as festas, então, ali, o significado de festa é solenidades, comemoração, alegria, júbilo, agradar, regozijo. Então, são todos sinônimos da palavra festa. Então, quando a gente vê aí uma festa, a gente pensa em solenidade, em alegria, em comemoração, regozijo por um fato, de uma história. Então, todos são sinônimos que definem a palavra festa. Agora, a questão da festa junina. Então, o que significa essa festa? Obviamente, ela é relativo a festividades que acontecem no mês de junho e também as festas populares que são as festas em homenagem a três santos: Santo Antônio, São Pedro e São João. Então, é uma composição dessas três celebrações em volta desses santos. Então, agora, o fato é que a palavra junina, então, ela remete à adoração a deuses gregos, né? Então, no caso, a deusa Juno, então, mulher de Júpiter. Então, por isso, o mês de junho, ele é uma homenagem a Juno, a deusa Juno, então, mulher de Júpiter. Então, por isso, então, também a referência às festas juninas. Já dá para ter uma ideia aí, então, dessa questão da festa. Então, para diferenciar a festa de Juno, a deusa Juno, então, e da festa de João, então a igreja romana então passou a chamar de joanina. Então, com o tempo, então as festas joaninas realizadas em junho acabaram sendo mais conhecidas como juninas. Então, só para um breve esclarecimento em relação a essa questão das festas juninas. Então, agora, se você vai pensar na história, tem um dito popular que fala que quando não conseguimos vencê-los, unimos a eles.
Então, é mais ou menos isso que muitas vezes acontece com a Igreja Católica, ou com a Igreja Romana. Então, eles não conseguiam suplantar a questão da adoração à deusa Juno. Então, eles agregaram ou trouxeram desta festa de Juno para uma festa cristã, entre aspas, né? Então, fazendo um sincretismo religioso. Isso é algo histórico dentro da Igreja Romana. Então, se você observar nos nossos dias, se você vai em algumas determinadas companhias da Igreja Romana, então você vai observar a similaridade até com igrejas. Se não fosse um padre lá com a batina e os santos na parede, você tem a impressão que está dentro de uma igreja neopentecostal ou uma igreja pentecostal. Então, eles acabam assumindo, não conseguem vencê-los, então vamos unir a eles. Então, acaba sendo um sincretismo religioso. Até às vezes a gente vê as pessoas dizendo, mas olha só como às vezes parece melhor até que crente, né? Então a gente vê às vezes algumas pessoas dando essa declaração, olha a pregação daquele padre ali, parece que ele é crente. Parece, né? Mas não é. Tinha antigamente uma propaganda de um shampoo, não é a propaganda do shampoo, mas de qualquer forma é a expressão, né? O Denorex. Parece, mas não é. Então é mais ou menos isso também acontece dentro da Igreja Romana. Então eles acabam fazendo um sincretismo religioso. Então, não conseguindo vencer, vendo que estavam perdendo muitos adeptos para as igrejas evangélicas, eles assumem postura evangélica. A mesma coisa aconteceu aqui em relação a essa festa. Então, não conseguiam vencer a festividade a deusa Juno, então se uniu. Então, se faz um sincretismo religioso. Isso historicamente acontece. Se você vai ver, a adoração a Maria, ela é um sincretismo religioso. Então, a própria estátua de Maria com o menino Jesus no colo, ele remete à adoração à Rainha dos Céus. Inclusive, a igreja incorpora esta mesma expressão, Rainha dos Céus. Se você vai lá em Gênesis, em Isaías, você vai observar ali a adoração à Rainha dos Céus. E muitas vezes as pessoas aí fazem adoração à Rainha dos Céus, como se homenageando a Maria, mãe de Jesus. Mas na realidade essa adoração à Rainha dos Céus, ela é oriunda dos primórdios do templo, lá na Torre de Babel. Então, onde Nimrod, ele então faz uma torre, então, para alcançar os céus. Então, a rainha, a esposa de Nimrod, Semiramis, ela tem um adultério com um capitão do exército de Nimrod e acaba, então, tramando a morte de Nimrod, e trama essa morte e coloca, quando no nascimento de Tamuz, filho de Semiramis, com um general, um capitão do exército de Nimrod, então eles assumem, matam Nimrod, e quando nasce o menino Tamuz,
eles chamam aquele menino Tammuz de uma reencarnação de Nimrod. Interessante, né? Isso lá você pode ver em Gênesis, lógico, não toda essa história, porque esse é um relato também da história paralela desse fato. Agora, quando você vai lá para a época de Constantino, quando Constantino se converte, entre aspas, ao cristianismo, então ele adota a religião cristã como sendo a religião oficial, e ele se denomina, então, sacerdote e rei. Ele assume essa situação e traz uma estátua de Semíramis com Tammuz no colo, pinta essa estátua de azul e branca e passa a se adorar a Maria com Jesus no colo. Essa é a origem da adoração da Maria, com o menino Jesus no colo. Aí tem a Igreja da Conceição, né? Então, fala que tem a imagem da Maria com o menino Jesus no colo. Mas, na realidade, não é Jesus e não é Maria. É Semíramis com a rainha do céu, como ela foi proclamada, com o menino Tammuz. Então, eles fizeram um sincretismo religioso das deidades pagãs, da adoração à rainha dos céus, com a Maria com Jesus no colo. Olha, vocês conseguem perceber aí o sincretismo religioso da situação? A mesma coisa acontece aqui com a festa junina. Então eles maqueiam, eles fazem uma maquiagem em relação à festa junina para adotar então uma festa pagã. E aí nós vemos aí crentes fazendo o arraiar de Cristo, né? Fazendo apologia à festa, às festividades, como se fosse algo cristão. Então é importante a gente conhecer a história e conhecer para que você possa então tomar as suas devidas decisões em relação a essas festividades. Será que é saudável um cristão ele participar dessas festas? Mas isso é uma festa relembrando os tempos da roça, né? E, inclusive, eu achei muito engraçado que lá em outras regiões do Brasil, milho tem em toda a época do ano. E é uma cultura que, então, de acordo com a temperatura do tempo e o clima e solo, você pode ter cultura de milho no ano inteiro. Agora, é tão forte aqui que você não encontra milho para comprar. Em outras partes do tempo, a não ser agora em junho. Vocês já perceberam isso? Eu sei, mas a gente encontra milho. Realmente encontra. Muito caro, aliás, né? R$6 por 3 espiguinhas pequenas, né? Então, mas dá uma impressão que o milho é só para essa época, né? Só uma época específica do ano. Então, a gente vê a Ceasa aí com aqueles montões de milho, né? As pessoas indo lá comprar milho e coisa e tal. Então, fazendo essa questão desse sincretismo religioso. Então, também até na própria cultura comercial. Então, dessa questão. Então, é muito interessante a gente observar, e eu estou aprendendo, né? Eu estou aqui há 2 anos e ainda não aprendi tudo, e pode ser que eu esteja, talvez, ainda não tão aculturado e falando besteira, mas é importante você observar, e eu já observei esse aspecto, né? Então, que é uma situação bem complicada, essa questão
do sincretismo. Mas vamos lá. Infelizmente está aqui, mas eu não quero retirar. No seu slide está falando Igreja Católica, Igreja Romana. Se algum católico está assistindo, me desculpe, mas eu não estou fazendo uma questão de intolerância religiosa, não é essa a questão, mas eu tenho o dever de mostrar, e o objetivo desse é a questão da festa católica, a festa junina. E como é algo forte dentro da Igreja Romana, infelizmente, muitas vezes eu tenho que citar o nome, mas não quero que você pense na questão de intolerância, porque até dentro das igrejas evangélicas também a gente vê aí a tentativa de colocar essa festa como se fosse algo normal, mas não é algo normal. É adoração a santo, é adoração, e a Bíblia é muito clara em nos falar sobre essa adoração. Então, um dos primeiros mandamentos, ele diz que amarás, pois, o Senhor teu Deus, né? Não farás para ti imagem de escultura. Então, é o que a Bíblia nos relata. Então, que nós não devemos fazer imagens e nem esculturas, nem adorar santos. E é justamente tudo que João Batista não queria. Ele não queria adoração para si. Olha o que está escrito atrás de mim aí, se você consegue ler. É necessário que ele cresça e eu diminua. Foi o próprio João Batista que disse isso, essas palavras são dele. Que ele queria que Cristo pudesse crescer. E ele, João Batista, ele deveria diminuir. Então é isso que o desejo de João Batista. E justamente acontece o contrário. Então as pessoas fazem festa de uma forma suntuosa, né? Às vezes gastam dinheiro que não tem, comprando roupas só para fazer uma festividade. E sabendo ali que você está, em vez de estar adorando a Deus, você está adorando justamente aquele que não queria isso. O João Batista, ele queria toda a adoração para Deus. Por isso ele declara isso. Por isso ele faz essa declaração que é necessário que Jesus cresça, que ele cresça. E que que João Batista, ele diminuísse. Olha lá, quando o cristianismo tornou-se então a religião oficial no Ocidente, então no século IV, as principais celebrações pagãs foram então sendo incorporadas nas festas romanas. No Brasil, então, iniciou-se na região Nordeste, então difundindo então nas demais regiões. E é muito forte aqui no Nordeste essa questão da festa junina. Então a Igreja Romana então reservou o dia 24 de junho então para a comemoração do nascimento de João Batista, então que segundo a Bíblia batizou Jesus. Então uma alusão ali 6 meses do nascimento de Jesus. Então fizeram um cálculo e deu mais ou menos aproximadamente no dia 24 de junho. O sincretismo religioso, então, é caracterizado pela fusão de doutrinas e de diversas origens, seja na esfera das crenças religiosas, sendo na filosofia. Então, nós já vimos aí a questão do sincretismo e vimos aí a repetição insistente nesses sincretismos e festas. Então, falando um pouquinho sobre a história, João, Maria e Isabel eram parentes, eram primos entre si, então por esse motivo, então, costumavam visitar-se. Então, Isabel estava esperando um bebê,
Então, Maria, o nome dele seria João Batista. E todo aquele episódio ali de Lucas, capítulo 1, versículo 57, Lucas, capítulo 9, versículo 7 até 9, então falando da morte de João Batista. Mateus, capítulo 14, versículo 11 e 12, e João, capítulo 3, versículos 22 a 30, terminando, então, culminando com o versículo: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, esses são os textos da Bíblia onde falam e dão os relatos aí da história do nascimento de João Batista até a sua morte daquela forma cruel. Então, mas no tempo, então, sendo muitas opções de comunicação, Maria, eu queria saber de que forma seria informado sobre o nascimento de João Batista. Então, dentro da tradição católica, você vai observar aquela questão da fogueira. Então, dentro da tradição, então, fala sobre que eles concordaram, Maria e Isabel, então, quando houvesse o nascimento de João Batista, então, Isabel, ela acenderia uma fogueira. Isso está dentro da tradição, então, aludindo a esse fato. Não sei se era possível, por causa da distância da cidade onde que Maria morava e da cidade onde Isabel morava. Mas, de qualquer forma, é o que a tradição aí fala, e é por isso que, então, se faz a fogueira dentro dessa situação. Então, a festa junina, então, ali tem uma diferenciação entre folclore e religião. Então, o folclore é um conjunto de tradições, lendas, canções, costumes populares de um país. No caso, muito forte aqui no Brasil, e principalmente na região nordeste do Brasil, essa questão da cultura, das festas juninas, festa de São João, festa de São Pedro, festa de Santo Antônio. Manifestações pitorescas de uma determinada região, fatos ou histórias verídicas. O folclore, então, faz parte da antropologia, então, de uma determinada região, de uma cultura. Então, e a religião, então, o culto rendido a divindades, fé, com convicções religiosas, tendências para crer em entre um ente supremo, acatação às coisas santas. Então, é mais ou menos a diferenciação de religião e folclore. Vamos lá. O folclore ou religião. Então, a festa junina, então, músicas, caipiras, comidas, bebidas típicas, homenagens aos três santos, Santo Antônio, São Pedro e São João. A fogueira, então, ali, então, já vimos a questão da lenda, né, em relação à fogueira. Então, além de ser um elemento de reunião, de comunhão das famílias, então, a fogueira tem, então, outro significado milenar, então, a proteção contra os maus espíritos, purificação, acreditar em o agradecimento e a homenagem a deuses, então o Deus do fogo. Então, isso tudo falando sobre esta adoração e a celebração com fogueira, né? Então, tem aquele caso ficou na história, aquela questão da Maria, mas tem dentro da história popular e dos folclores de se acender fogueira, tem todos esses fatos. Um fato interessante é a reunião das famílias. Então, se você vai em algumas tribos indígenas, eu falo dos Guaranis, que é a cultura mais
que nós temos lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, os guaranis é uma das etnias indígenas que tem lá no estado, e no Mato Grosso do Sul, em São Paulo também tem tribos guaranis. E então eles têm um costume de se assentar de manhã em volta da fogueira e contar os sonhos. Então isso é uma cultura. As famílias se sentam e contam os sonhos. Então as crianças, os mais velhos, então se sentam em volta de uma fogueira para contar os seus sonhos. E também ao final da tarde eles se reúnem novamente com as suas famílias em volta da fogueira para contar então os acontecimentos do dia. É algo bem interessante. Eu acho muito interessante. Eu comprei um livro de um professor, primeiro professor indígena guarani, e a ilustração foi feita pelas crianças guaranis. Então, nesse livro tem esse relato dessa cultura que eles têm de, ao amanhecer, sentar-se em roda em família, e ao anoitecer, então, sentar-se em roda em família ao redor de uma fogueira. É interessante. É uma cultura, é a cultura deles, mas talvez a gente possa aprender algumas coisas com isso, né? Em relação ao culto doméstico, né? Por que não se reúne em volta não da fogueira, mas do fogo da palavra de Deus? Por que não se reunir em volta daquilo que pode nos transformar? Eles faziam no começo do dia e no final do dia. Interessante. Fica uma dica aí bem interessante. Mas, de qualquer forma, a fogueira aí, em relação à festa junina, tem aí uma conotação, então, de dançar em volta da fogueira, né? Os babilônios faziam isso. Os adoradores Baal faziam isso. Não sei se você lembra na história do profeta, e que desafiou os profetas de Baal. Eles dançavam em volta de uma fogueira. Fogos de artifício. Então, segundo a tradição popular, então, o barulho dos fogos de artifício espantavam maus espíritos, de acordo com São João, para as festas. Então, dentro da cultura chinesa, que foi onde foi inventados os fogos de artifício, é muito forte essa questão de usar fogos de artifício, né? Então, na sua cultura. Os balões, então, o significado de oferenda aos céus. Então, eu não tenho visto muito essa questão aqui, pelo menos em Pernambuco, a questão de soltar balões. Mas é muito forte em São Paulo, essa questão naquela região ali, de soltar balões. Então, só que é um crime, ele causa danos à natureza, causa acidentes, pode causar acidentes sérios aéreos, nas telecomunicações, incêndios de casas onde cai o balão. Então, é uma cultura realmente muito estranha, essa de soltar balões. As pessoas investem centenas de reais, até milhares de reais, para fazer balões. Então, tem as competições dos balões mais bonitos, mais visíveis, e tem as queimas de fogos ali junto. Então, todas essas questões aí, então,
como uma cultura, como um folclore, mas esse símbolo, então, de ofertas aos céus, então, para realizações, pedidos ou agradecimentos, desejos satisfeitos, né? Tem a expressão que eles, então, viva São João. Então, toda essa questão desse sincretismo, né? Onde João Batista não queria nada disso. Importa, é necessário que ele cresça e eu diminua, está ali atrás. Importa que ele cresça e eu diminua. Toda adoração deve ser dada a Deus. A lavagem de santos, então tem essa tradição aí da lavagem de santos no dia 24, então um batismo simbólico ali, com as águas de cheiro, isso é mais forte na Bahia. Então, esse é falando sobre essa questão aí do secretismo. E tem a questão do casamento caipira, né, que é uma tradição dentro da festa junina, então chamado de casório matuto. Então é bem interessante a questão do casório matuto. Eu me recordo que na nossa, quando eu e a Sé anunciamos nosso noivado, nós estávamos fazendo o curso de liderança no Instituto de Liderança para o Ministério Infantil em São Paulo, lá em Mariporã, na sede da Educação do Ministério da PEC, e nós ficamos noivos lá. E tinha muitos nordestinos lá na época, e eles, para fazer a festa de noivado, então eles fizeram a festa do casamento caipira. Então, fazendo toda alusão a essa festa. A princípio, não teve muita coisa em relação a essas questões que estão descritas aí nos slides, mas foi usado lá na questão. Agora, observando aí a questão da festa caipira, olha só a relação desse casamento. Então, apresenta como uma brincadeira. Então, a história ela tem variações de acordo com a região, de acordo com o estado, também aqui do Nordeste, ele vai ter variações. A noiva, então, fica grávida antes do casamento, é uma das temáticas dessa festa. No caso, lá no nosso, não teve isso, não. Já deixo de antemão isso. Mas, de qualquer forma, normalmente, dentro do casamento caipira, o casal matuto, então tem o fato de que a noiva fica grávida antes do casamento, então o pai obriga a noiva a casar, então os pais da noiva obrigam o casamento, então tem toda aquela trama com uma forma engraçada de ser, coisa e tal. Depois o noivo tenta fugir, então o delegado vai, prende, solta, tudo isso dentro dessa temática aí, então, dessa relação aí do casamento. Ali tem o condenado, então, no caso, o altar, são vigiados, o noivo vigiado lá no altar. Depois do casamento é realizado, inicia-se a quadrilha, coisa e tal, então tem a festa, o casamento, coisa e tal, pula a fogueira e todos esses aspectos aí. Então, no Brasil, então, foi colonizado pelos portugueses, então, povos de crenças católicas,
toda essa questão ali você pode observar, né? Cerimônias de adoração aos santos católicos, então, toda essa questão. Cada dia do ano, então, essa igreja romana, ela tem aí a adoração aos santos, né? Então, essa é uma tradição da igreja católica. Qual o problema? E aí vem o questionamento. Qual é o problema dos evangélicos participar de uma festa junina? Tem alguma dificuldade? Tem algum problema? O que você acha? Quando iniciei, eu falei da questão de você tomar uma posição. O que você acha? Então, amanhã a gente vai ver mais um pouquinho sobre essa questão. Deus abençoe. Muito obrigado, então, pela participação. Então, amanhã nós teremos aí a segunda parte, então, falando sobre essa questão.